Crônicas Assombradas. Maledite manicure que queria as nossas vidas. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu sou a fulana, tudo bem? Espero que sim. Não haverá nomes e se tiver já estarão trocados. Ok. Eu vou contar como a minha mãe, infelizmente, caiu no enlace de uma maledite aprendiz do capiroto. Deixa eu só ver aqui o volume do microfone, gente. Se tá bom, porque... Olá, acho que tá bom, né? Bom, continuando aqui. Ela era aprendiz do capiroto, a maledite. Eu tinha 7 ou 8 anos de idade quando essa maledite entrou em nossas vidas. A minha mãe tinha um salão e o meu pai o seu próprio negócio também. A nossa vida era ótima. Tínhamos uma boa casa, uma boa estrutura familiar, tínhamos condições de viver de modo confortável. E nessa fase, a minha mãe estava com um salão cheio de clientes. Era muita gente, Ana. Tanto que minha mãe se dividia como cabeleireira e manicure, pois ela tinha certificado para ambos. Uma bênção! Então ela começou a anunciar por conhecidos, ou ela começou a anunciar para conhecidos que estaria abrindo vaga para manicure. Primeiro, conseguimos uma moça muito boa e profissional, que ao longo do tempo se tornou até da família. Vou chamá-la aqui de Lia. Eu amei ela. Desde que eu a vi, eu gostei. Tirando que ela também tinha uma filha, pouco mais nova que eu. Então foi uma felicidade tamanha ter uma amiga para brincar. Enquanto as nossas mães trabalhavam, ter uma amiga para brincar enquanto nossas mães trabalhavam, acho que é isso. Ressaltando aqui, ela ficou conosco antes da maledite aparecer. Então eu era bem mais novinha, tá? Mas por conta de uma doença que apareceu repentinamente, sua vida foi ceifada. Ai, que dó! Foi um choque em nossas vidas. Temos fotos com ela até hoje, enfim. Minha mãe era tão apegada a Lia que em seu leito de morte, Lia pediu para minha mãe adotar sua filha, pois não havia conhecidos tão generosos e de confiança naquele tempo aqui na cidade. Minha mãe até entrou na justiça para recorrer, para adquirir a guarda da menina, mas por conta de alguma razão específica lá, a menina teve que tomar outro rumo. E isso dói nela até hoje, mesmo não tão lúcida. Hoje ela não estando tão lúcida, é isso? Bom, foi aí que já próximo aos meus 7 ou 8 anos, comecei a ajudar a minha mãe no salão. Claro, como uma criança pode ajudar, né? Eu não pegava nos materiais do salão, mas eu tirava esmalte das clientes, eu fazia massagem nos pés das mesmas. Era como um mimo pela espera do atendimento. E fazia sucesso, pois eram mãozinhas pequenininhas e ágeis, tirando que eu era uma matraca, né? E no fim do dia eu atacava o pote de balas que a mãe mantinha no salão para freguesia. Coisa de criança, né? Maledite apareceu em nossa casa alguns meses depois da morte da Lia. Ela parecia uma moça normal, gentil, faladeira e prestativa. Mas Ana foi de primeira. Eu bati os olhos nela e a odiei. Uma sensação péssima. Eu tinha uma sensação péssima perto dela. Enquanto a Lia era como uma brisa fresca de verão para comigo, mesmo sem necessidade. E a maledite, o oposto. Minha mãe, para evitar problemas, pois eu era bocuda, não deixou mais eu ficar no salão com as clientes e deu essa parte do atendimento para aquela mulher iniciar os trabalhos. Com o passar do tempo, os meus pais começaram a brigar, mas não assim nada tão tenso. O salão, que era cheio, perdeu uma parte da freguesia, mas parecia que a minha mãe não via isso. Ela tratava a maledite como também como uma nova companheira de trabalho e também amiga. Foi então que um dia, quando já tinha chegado em casa, percebi o olhar da maledite para cima do meu pai. Ana, ela era uma descarada. Meu pai almoçava em casa, pois o serviço dele era perto, e sempre nesse horário aquela mulher inventava de fazer café para as pessoas ali no salão, o que lhe dava liberdade de entrar em nossa casa livremente.
Meu pai, sempre muito ligado à sua fé, começou a falar que minha mãe deveria tomar cuidado com o que vinha das mãos dessa mulher, pois ele também não se sentia à vontade na presença dela. Mas boba e de coração mole que era, minha mãe ficava ao lado da amiga ao invés do meu lado e do meu pai. Até que um dia, literalmente do dia para a noite, a nossa casa foi tomada por vários carrapatos. Ana, era carrapato em casa, nas paredes do lado de fora, eram pretos e nojentos. Mas nem bicho a gente tinha em casa, não tinha animal de estimação para dar tanto carrapato assim. Quando eu era pequena, no máximo, o que eu poderia ter era um peixinho de estimação. Minha mãe teve que contratar uma diarista para ajudar a tirar os carrapatos, que eram tirados, mas logo apareciam de novo. Ela teve que mudar o salão, que antes era no nosso quintal, em um quarto fora da casa, teve que mudar para uma loja da esquina. E quando essa troca foi feita, adivinha só? Nenhum carrapato mais apareceu. Até hoje parece que foi um fato na nossa família, como uma falsa memória de tão surreal que foi. Em contrapartida, minha mãe, tendo a casa limpa, os clientes retornando e sem mais problemas, retomou o salão para o local de origem. Pois foi a maldita da Maledite colocar os pés no nosso quintal que coisas voltaram a acontecer. Passei a responder a Maledite, dizer para ela ficar longe do meu pai, e em uma noite eu estava no meu quarto assistindo TV quando ouvi minha mãe me gritar: "Fulana!" Mas era num tom normal, até tranquilo. "Fulana", então só chamou assim. Abri a janela do meu quarto à procura da minha mãe e ao invés de ver a minha mãe, tinha um sapo imenso, preto e vermelho no quintal, como se tivesse sido colocado ali. Eu dei um grito de súbito. Meu pai veio me acudir e desde então eu tenho trauma de sapos, de rãs e afins. Eu não sei como aquilo foi parar ali, sabe? Nem sei para onde foi, mas a Maledite ria no dia seguinte. Passei a chegar da escola e ter medo de ficar em casa sozinha. Mesmo sabendo que minha mãe estava ali, eu sentia estar sendo vigiada. A casa mudou o astral. E nessa época, eu e meu pai adorávamos alugar DVDs para assistir nos finais de semana. Eram 5 a 6 DVDs. Um desenho, um filme infantil para mim e o restante para ele e para minha mãe assistirem. Em uma sexta-feira, era a época do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, com Johnny Depp, e também o Shrek. Era o auge da minha diversão. Nos DVDs, além dos filmes, vinha com um menu de jogos que eu não me cansava de jogar. Toda semana passou a ser eu jogando e assistindo. Era eu jogando e assistindo a Fábrica de Chocolate. Até que um dia o meu pai alugou um filme do Scooby-Doo, que eu amava também, mas era o meu primeiro live action, onde tinha o fantasma da lua de início ali no filme. Eu amei esse filme e pronto, outro vício. Era a tarde toda assistindo TV ou inventando brincadeiras. A minha mãe entrava em casa para ver como eu estava e estava tudo certo. Meu pai a chamava para conversar na cozinha, o que era razoavelmente longe da sala, pois a casa era grande e eu ouvia. Eu ouvia a minha mãe insistindo que não tinha nada de errado com a Maledite, que eu era uma criança, para ele não colocar crédito porque até a Maledite, acho que falava que era birra minha e ciúmes, ou minha mãe falava, não sei, que era birra minha e ciúmes, enfim. Até que um dia, assistindo ao filme novamente, eu tive uma experiência sobrenatural que eu nunca vou esquecer. Um ser grande, mas tão grande que andava curvado e tocava o teto com a corcunda, peludo, braços longos como de uma preguiça, junto às garras também enormes. Esse ser saiu do quarto dos meus pais, olhou para mim e seguiu para o quarto de brinquedos. No final do corredor, ao lado da cozinha, que era o quarto de brinquedos. Ana, eu gritei, chorei, quase fiz xixi nas calças. Eu esperneava
e eu sabia que era ela, a Maledite, que tinha mandado aquele bicho para casa. Minha mãe até encerrou o serviço naquele dia, enquanto a Maledite fingia que não era com ela e dizia que a minha mãe me mimava demais para as clientes, falava isso para as clientes. Meu pai orou na casa, ele sempre fazia isso, e eu só ficava tranquila quando ele estava ali com a gente, o que era ao cair da noite. Eu parei de ir na cozinha, me tornei mais quieta, mas não menos revoltada com toda essa situação. Cheguei a presenciar a Maledite dando em cima do meu pai e ele a repreendendo. Um típico hábito dele com coisas que não são corretas. Minha mãe começou a mudar o comportamento. Não queria mais ir na igreja conosco e quando ia sempre passava mal. Em sentido de manifestar entidades ruins mandadas por comidas e trabalhos. Ela chegou a vomitar um bolo que havia comido semanas antes, por meio de quem? Dela, da Maledite. Minha mãe começou a ficar desleixada com sua aparência. Ela não ficou má, mas se tornou mais frustrada. Mas com a Maledite era só elogios. Ela chegou até a ir na casa da Maledite mais vezes. Que, diga-se de passagem, era uma casa sombria também. Meu pai, vendo que eu estava muito sozinha, chegou a adotar 2 cãezinhos para mim, mas eles morriam do nada. Até ganhei um gatinho e aconteceu a mesma coisa, ele faleceu do nada. Até que em um dia tranquilo, a Maledite, minha mãe, só tinha uma noiva para atender. Uma amiga da família, que é uma amiga da família até hoje. Uma mulher de respeito e muito íntegra aqui na cidade. Minha mãe, feliz pela confiança e noivado, dedicou o dia somente para ela, para a noiva. Iria arrumar o cabelo com a minha mãe e fazer as unhas com a Maledite. Eu não presenciei essa cena, mas o que ocorreu mas o que ocorreu pela minha mãe. Não sei, ela sabe o que ocorreu, acho que pela mãe dela, que contou. Bom, ela diz que foi virar as costas para sair do salão após receber elogios pelo trabalho de cabeleireira e voltar, que na porta ouviu a Maledite falando mal dela para cliente. Segundo a Maledite, disse que estava ali porque precisava, que minha mãe não fazia nada direito, que já tinha estragado o cabelo de várias clientes, que nós não merecíamos a casa e o conforto que tínhamos. Mandou a mulher ficar atenta e não confiar nos serviços da minha mãe. Sendo que minha mãe, Ana, foi expulsa de casa aos 13 anos de idade, passou por abusos na rua e desde então ralou muito para poder ter onde viver e o que comer. Trabalhou em casa de família, trabalhou em confecção e várias coisas até conhecer o meu pai e realizar o sonho dela de ser cabeleireira e ainda ajudar com o negócio dele, ajudar o meu pai com o negócio dele, o que conseguiu entre os 30 e 35 anos e desde então é muito bem estruturada. Minha mãe fingiu que não ouviu nada, apenas disse para a amiga que ela seria a cliente do dia e fecharia o salão para ela descansar. A mulher entendeu e só esperou as unhas ficarem prontas. Dias depois, minha mãe caiu em si, do monstro que estava alimentando ali, no salão e em casa, né? E só foi confirmado com a amiga presente já casada, que contou tudo e mais um pouco sobre o que ouviu da Maledite para minha mãe abrir os olhos. Após essa conversa, a mãe mandou a Maledite manicure embora, mas Maledite não desistiu de tentar acabar com a nossa família. Acreditem se quiser, assombrados. Esse relato já se estende, né? Quer dizer, essa história já se estende há 18 anos. Sim, a maluca ainda sente ódio pela minha família e ainda ronda a cidade perguntando sobre a minha mãe. Minha mãe fechou o salão tempos depois. Até hoje nem sabe por que fez isso, mas põe a culpa no meu pai. Parece que a presença daquela mulher foi apagada de sua mente. Tipo, a culpa é do meu pai, não da Maledite, né? Meus pais se separaram. As conquistas que tínhamos se foram, como areia entre os dedos. Minha mãe sofre de depressão e caiu nas drogas.
Meu pai e ela já se separaram e já voltaram 8 vezes. Sempre eles retornam por mim, porque ambos não conseguem viver sem a filha. Nos mudamos para um bairro com mais maledites, e uma delas foi além. Por ver a nossa casa própria sendo construída, chegou a mandar as suas filhas fingirem ser minhas amigas e roubarem a nossa casa. Mas essa é uma outra história. Esses dias, o meu pai passou no banco e teve o desprazer de encontrar a maledite manicure. E ela, com toda a raiva, perguntou bem direta, se referindo à minha mãe: aquela mulher ainda está viva? Graças a Deus que foi o meu pai que encontrou ela, porque se fosse eu, tinha rolado uma confusão sem tamanho ali. Eu sairia de mim e perderia o meu réu primário com toda certeza. Mas creio que o que é dela está guardado. Meu pai falou que ela está irreconhecível, está deformada. Eu não acho que seja só a idade, não. A maledite era o capeta, mas feia até que não era, não. Enfim, essa foi um pouco da história da minha família. E, bom, que sirva de lição com os relatos aí. Seja boa, sim, mas não seja trouxa, né? A gente tem que ser bom com as pessoas, mas não trouxa, não bobos. É isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com quem deixa entrar, né? Na nossa vida, na nossa casa, enfim. Tem gente que vem para estragar. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.